Boa tarde, amiguinhos, tudo bom? Bom dia para os colegas alunos da tia Inês. Como é que vocês estão? Vamos começar as nossas aulas de vídeo. Hoje a gente vai começar com ciências, mas pode ser que vocês tenham visto primeiro a de geografia, tá certo? A turma do terceiro ano B tá vendo primeiro ciências, tá certo? A gente vai, por quê que a tia botou assim? Porque a tia quer continuar o capítulo, porque não deu tempo da gente terminar, tá certo? O capítulo era muito longo e ia ficar muito cansativo. O que a gente vai fazer? O que a tia deixou? A tia deixou pra gente resumir a última página e já passar para as atividades. E também tem uma experiência que a gente vai fazer juntos sexta-feira. Eu vou pedir para vocês fazerem e sexta-feira a gente vai compartilhar juntos, junto com a correção das atividades, tá certo? Vamos começar para a gente não ficar com esse vídeo muito comprido. Vamos lá? Peguem o livro de ciências do terceiro ano, lembrando que a gente já está nos livros do terceiro ano. Peguem aí. A gente fez a última atividade que a gente fez foi essa daqui, ó. Certo? Aí vocês procuraram prestar atenção nos objetos que tem sons, né? Dentro da sua casa. Agora a gente vai lá para a página 16, tá certo? Vamos lá, vamos ler junto? Vamos aqui. Olha aí. Pronto. Vamos aqui. Em alguns ambientes, há ruídos em excesso, produzidos por uma ou mais fontes de som. O excesso de ruídos em um ambiente é chamado de poluição sonora. Algumas fontes de ruídos que podem causar poluição sonora são o motor, a buzina, a sirene, o aparelho de som de alguns veículos, as máquinas em funcionamento nas indústrias e nas construções, as propagandas sonoras do comércio, casas noturnas e os bares que mantêm volume do aparelho de som muito alto, e alguns deles têm até música ao vivo, né? Tem banda tocando. A poluição sonora pode provocar danos à saúde do ser humano, como distúrbio do sono, estresse, perda parcial da capacidade auditiva, surdez, dores de cabeça, nervosismo e mau humor. Circule na ilustração abaixo as fontes sonoras. Olha só, pessoal, primeiro, vamos conversar aqui 2 minutinhos, só pra gente, porque poluição sonora a gente falou sobre ela no ano passado, e a gente só vai concluir esse pensamento, porque nem tudo que é som é bom para se ouvir, né? Um passarinho cantando é maravilhoso. Agora, um cachorro latindo igual um louco não é gostoso. Então, o som, ele precisa ser bom para o ouvido e ter um volume adequado, porque senão ele pode prejudicar a audição, propriamente dito, o ouvido mesmo. Causa doença. Como também ele perturba a cabeça da gente, pode até causar dor de cabeça, estresse, insônia. Então, esses ruídos da cidade, que é o que a gente vai prestar atenção agora, são aqueles ruídos que vêm da rua. Quem já estudou lá comigo no terceiro ano, se vocês tiverem alguém em casa que já estudou, lá naquela turminha do terceiro ano a gente fica de janela aberta porque faz muito calor pra rua. Às vezes tem dia que a professora ficava sem voz, eu ficava sem voz, porque eu acho que eu tenho até calos na corda vocal já. Por quê? Porque faz muito barulho lá fora e vocês sabem como é movimentado. Então passa carro, passa caminhão, o pessoal conversa, às vezes tem até música, carro de som. E aí dentro da sala a gente escuta tudo aquilo. Aí muitas vezes os alunos ficavam louquinhos, que estavam às vezes concentrados fazendo alguma coisa que precisava muita concentração deles e tinha muito ruído lá fora. Então, o ruído, a poluição sonora é muito prejudicial ao ser humano, tá certo? Mas existe outros tipos de poluição sonora e eu falei dela na aula de ciências da Semana Junina, que inclusive cachorros chegam a ter problema no coração por conta disso, que é os fogos de artifício.
Para muita gente, para quem está vendo muitas vezes, está esperando que o fogo vá fazer o barulho, não se assuste. Mas quem está em casa e não está vendo nada, é um susto muito grande que toma. Agora você imagina um bebezinho, você imagina um cachorro. Por isso que fogos de artifício não deve ser você não pode soltar dentro de uma cidade, como a gente vê às vezes quando tem jogo de futebol. As pessoas soltam fogos de dentro da janela dos apartamentos. Então aquilo faz um barulho muito grande, muito perto das pessoas, né? Então isso também não é legal, isso também é poluição sonora. Mas vamos voltar lá para a atividade, vamos aqui. O que eu queria mostrar para vocês aqui? Peraí, pessoal, que tem muita coisa aberta. É por isso que meu computador trava. Circule da ilustração abaixo as fontes sonoras. Então vamos prestar atenção. Isso aqui, ó, eu não vou circular, vocês vão circular aí, tá? Isso aqui, ó, é um alto-falante. Tá vendo? Isso é uma poluição sonora, faz propaganda, faz anúncio. Aqui é a sirene da ambulância, também faz barulho. O ronco desse motor aqui, ó, faz muito barulho. Por isso que eu lembrei para vocês da escola, isso aqui faz muito barulho. Construções, meu Deus, a gente já passou por isso também lá no Jerônimo. Então veja, numa cidade que é como a rua onde a gente tá na escola, tem barulho. Mas o que a gente vai fazer então, professora? Como é que a gente pode cuidar disso? Vamos prestar atenção aqui. Para evitar problemas de saúde causados pela poluição sonora, devemos ter alguns cuidados em nosso dia a dia. Evite ficar em ambientes barulhentos, como eu falei para vocês, né? Utilize protetores auriculares. Auriculares são esponjinhas que você coloca dentro do ouvido. Auriculares porque eles são dentro do ouvido, tá certo? E diminuem o som. Quando permanecer muito tempo em locais ruidosos. Escolha equipamentos elétricos menos barulhentos. Não ouça música no volume muito alto. Evite ouvir música com fones de orelha com volume muito alto e por muito tempo. Pessoas que têm veículos devem ser responsáveis pela manutenção do equipamento que produzem os ruídos. Vamos conversar isso aqui também. Vamos aqui comigo. Pensem agora comigo outra coisa. Quando vocês estão com o som ligado, vocês têm que prestar muita atenção em duas coisas. Primeiro, vocês estão sozinhos? Se não, vocês têm que prestar atenção nesse som que vocês estão ouvindo. E dois, esse som tá fazendo bem para o seu ouvido? Se não, diminua, tá certo? Não é brincadeira, fones de ouvido pode diminuir a sua capacidade de ouvir, sim, isso é verdade, não é brincadeira. Então, muito cuidado com isso. Outra coisa muito importante é você verificar no produto que você compra, no liquidificador, na batedeira, na máquina de lavar, o nível de ruído que ele tem. Você tem como escolher. Como você tem como escolher naquela etiqueta branca a quantidade de energia que aquele produto tem, se ele é econômico ou não, você também tem como perceber a quantidade de barulho que ele faz. Então, quanto menos barulhento, melhor. Inclusive, ventiladores, esse meu não é assim. Mas o que minha mãe usa, por exemplo, ele é silencioso, para que ela durma melhor. Então, tem uns aparelhos que vêm com essa etiqueta de silencioso. É muito importante, entendeu? Porque esse ruído também incomoda, certo? Vamos prestar atenção nisso aí agora. Aí, pessoal, vamos para... Eu vou pular a próxima página, que é a página 18, que eu vou falar ela pro fim. Agora, vamos pegar tudo isso que a gente aprendeu. Vamos ver se a gente desenrola as atividades. Vamos lá? Vamos aqui comigo. Vamos lá. A primeira atividade de verificação tá aí, pessoal, na página... Ai, desculpa, gente, eu sempre vou pro lado errado. Tá aí na página 19. Vamos ler comigo, ó. O futebol de 5 é uma modalidade esportiva paralímpica para pessoas com deficiência visual. Olha só, é um futebol para pessoas com deficiência visual, ou seja, as pessoas não enxergam, tá certo? Os atletas participam com vendas nos olhos e o goleiro tem visão total.
Dentro da bola existe um guinjo. É aquela mesma coisa que a gente pendura no pescoço do gato, que também não é legal, porque ele incomoda o gatinho, mas que faz um barulhinho. Dentro da bola existe um guizo, que emite sons para que os jogadores se localizem. Olha que legal. Então, como é que ele sabe onde está a bola? Pelo guizo que vem aqui dentro da bola, ele faz um barulho e eles conseguem localizar. Agora, vamos prestar muita atenção. Que parte do corpo é utilizada pelos jogadores de futebol de 5 para localizarem a bola? Os olhos, ó, eles estão até vendados, tá vendo? Orelhas ou mãos? Ó, é futebol, então não tem mão. E eles estão vendados. Então, a gente vai usar o que, pessoal? Peraí que meu negocinho não tá funcionando, pessoal. Peraí, deixa eu botar mais pra cá. Às vezes acontece isso. Ele dá uma travadinha aqui. Gente, eu vou pedir muita desculpa pra vocês, porque meu computador já andei mexendo nele, mas ele ainda tá travando muito e eu não sei o que vem acontecendo com ele. Então, marquem aí. Ele usa o que, pessoal? As orelhas. A tia tá ligando e desligando aqui de novo o negócio. Entendeu? Então, a gente usa as orelhas, porque ele ouve o guizo, a gente ouve com os ouvidos, na verdade, né? E o órgão é a orelha, mas a gente ouve aqui e aí ele localiza a bola. A torcida deve permanecer em silêncio e só pode se manifestar na hora do gol. Por que isso é importante para essa modalidade esportiva? Vamos pensar. Deixa eu marcar aqui já a bola. Voltou a funcionar. Por que, pessoal, a torcida deve ficar em silêncio? Ora, se eles se localizam pelo som, se a torcida falar, vai atrapalhar, né? Então, vamos escrever? Porque a gente está respondendo, o som da torcida atrapalha a localização da bola. Não é isso, pessoal? Agora vamos aqui. A onomatopeia, a gente vai falar muito sobre onomatopeia agora, no terceiro ano, que a gente vai ver bastante história em quadrinhos. É uma figura de linguagem para representar sons na forma de palavras. Um recurso muito utilizado nas histórias em quadrinhos, como mostradas a seguir. Então, é aqueles barulhos assim, ó. Ele tá soprando, ó. Soprando. Bum. Estouro. Entendi, filho. Identifique as onomatopeias que aparecem na tirinha e descreva quais sons elas representam. Então, vamos lá. Quais não, aqui tá cortada, a tia vai escrever aqui do lado, tá certo? Qual foi? As duas, apareceram duas, ó. Apareceu a... Não foi? E a... Bum. O que essa daqui quer dizer, pessoal? Essa aqui é sopro, né? É o barulho do sopro. E essa daqui? Explosão. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. A professora Inês tem pavor de bexiga estourando. Então, já é uma dica que eu dou pros coleguinhas alunos da tia Inês. Ela não gosta de bexiga estourando, ela fica agoniada. E isso é muito normal. É uma poluição sonora que irrita muito o som de bexiga estourando. Mas para algumas pessoas esse som é insuportável. Então, a gente tem que respeitar, tá certo? Agora vamos para a próxima página aí, pessoal. Página 20. Olha como é fácil essas atividades. Existem objetos que emitem sons para nos alertar em algumas situações. Relacione esses objetos à sua função. Então, vamos aqui, ó. A gente tem... O que a gente tem de objeto?
A gente tem um relógio, um rádio relógio, a gente tem uma campainha e tem uma sirene de ambulância, certo? Então, olha só, o que esse aviso quer dizer? Ó? Avisar sobre a proximidade de um veículo de socorro. Quem é que faz isso? Ó? A sirene da ambulância. Então, você vai anotar o que aqui? Número 3. Acordar as pessoas em horário determinado. O rádio relógio. Aliás, a gente nem usa mais tanto o rádio relógio, né? Geralmente a gente está usando mais o celular, mas é a mesma coisa, ele alarma, né? Avisar sobre a chegada da pessoa em algum lugar. A campainha, né? Número 2. Ou o interfone também faz o mesmo barulho. Vamos aqui. Vamos continuar. Veja a placa apresentada ao lado. Geralmente, em que locais podemos encontrar essa placa? Eu falei de um lugar que incomodava muito que sempre incomoda um pouco quem está estudando lá no terceiro ano. Perto da onde, gente? Perto de escola, né? Qual outro lugar que isso incomoda muito? Pensem um pouco. Por exemplo, você tá doente. E aí começa pim, pim. Você lá doente, com dor de cabeça, todo dolorido no hospitais, não é isso? Eu poderia colocar aqui também bibliotecas, entre outros. Por quê? São lugares que precisam de silêncio, né? Gente, desculpa a letra, viu? Que precisa de silêncio. E qual é o motivo dessas placas, gente? Para que a gente tem que colocar isso? Para que não se buzine. Não é isso? Ó, isso aqui é uma buzina e essa faixa vermelha aqui quer dizer que é proibido buzinar. É proibido cochilar e é proibido buzinar também. Ainda tô com a faixa junina na cabeça. É proibido cochilar. Vamos lá, foi tão divertido, né, gente? Muito bom, gente. Agora vamos lá. Qual é o principal sentido utilizado para perceber que o ambiente está em silêncio? Como é que eu sei que o ambiente está em silêncio? Sentido da audição. Então, a gente sabe que está em silêncio pelo sentido da audição. Agora, vamos continuar aqui, pessoal. Um profissional que aparece na foto trabalha com equipamento que emite muito ruído, né? Um ruído excessivo. Olha só, ele trabalha com uma furadeira. Menino, isso é barulhento. O ambiente de trabalho desse profissional apresenta poluição sonora. Por quê, pessoal? Por que é poluição sonora? Porque... Sim, ele está perguntando. Desculpa, o pessoal tem que fazer o sim primeiro. Sim, né? Pois o equipamento emite ruído excessivo. Não é isso? Tudo que tem um ruído excessivo acima do que o ouvido da gente consegue ouvir sem se sentir estressado, a gente chama de ruído excessivo. O que esse profissional está utilizando para proteger sua audição? Olha aqui, pessoal. Ó, ele tá de capacete, mas isso aqui chama protetor. A gente aprendeu o nome. Auricular. Então, vamos aqui. No Brasil, existe... Ah, pessoal, lembre-se que vocês estão no vídeo. Então, a tia, eu perdi. Volte, dá o pause e copie, tá certo? Por isso que a tia vai rapidão, porque vocês têm como apertar o pause para copiar.
No Brasil, existem normas que limitam a intensidade dos ruídos, tá vendo? Existem leis, viu, pessoal? Essa questão dos hospitais e das escolas é certo, tem lei para isso. A intensidade dos ruídos nas cidades, visando o conforto e a saúde das pessoas. Em muitas cidades, existe intensa fiscalização dos estabelecimentos comerciais, a fim de que eles se enquadrem nestas normas. Então, por exemplo, tem um restaurante lá e tem música ao vivo, ele não pode botar o som do jeito que ele quer. Então, escreva aí para mim, eu quero que vocês façam essa atividade sozinho. Por que vocês acham importante que tenham essa fiscalização? Porque eu vou lembrar para vocês aqui uma coisa muito importante. Pensa bem vocês aí na vila. Eu sei que aí na vila tem muita festa. É todo dia que tem festa aí que vocês estão a fim de ouvir? Não é, né? Tem dia que não tá, você não tá a fim de ouvir a festa. E aí, quem é que vai fiscalizar isso? Por que é importante que tenha essa norma e que essa norma seja fiscalizada e atendida? Pensem um pouquinho e respondam, tá certo? É muito importante, gente. Por exemplo, teve dias que eu já trabalhei no Jerônimo que tinha um carro de som ali do lado, durante a nossa aula da tarde. Então, assim, foi muito, muito cansativo. Praticamente eu não pude dar aula. Porque não tem como eu competir com um carro de som, minha voz não consegue. E os alunos ficam irritados também, sem conseguir prestar atenção. Então tem que ter norma, né? Tem que ter o volume, a quantidade de tempo também, que às vezes fica muito tempo e não precisa desse tempo todo. Então tem o horário, né? Quando é tarde da noite também não pode. Então façam bem bonitinho aí uma resposta, tá bom? Outra coisa que eu quero que vocês façam é a experiência. Que experiência, professora? Essa aqui, ó, da página, vocês vão montar esse instrumento da página 18. Por que a tia tá pedindo para fazer? Porque só precisa de 2 palitos de sorvete, 2 elásticos, papel sulfite, tesoura e palito de dente. Quem não conseguir fazer, não tem problema. Sexta-feira a tia vai mostrar, tá certo? Mas eu queria muito que vocês tentassem fazer sozinho, tá certo? Esse aqui na prática. Façam sozinho antes de mim, tá certo? Pessoal, a aula é essa. Beijão. Leiam com atenção antes de responder, tá certo? Dê pause para poder responder aí no livro de vocês, tá bom? Não esqueçam de tirar fotinho, mandar pra tia Mauriciele Patinês, tá certo? Até a próxima.